Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado 964-450532. Eu tô com uma das mulheres mais maravilhosas que eu conheço, viu, gente? Elaine Ourives, olha só, essa poderosa. Nós vamos falar hoje sobre as feridas emocionais e os bloqueios mentais. Só um pouquinho, para você conhecer um pouquinho mais sobre a Elaine Ourives, viu, gente? Treinadora mental, reprogramadora vibracional, neurocientista, doutora em psicanálise, mestre da atração Ho'oponopono, autora do best-seller de 5 livros. E física quântica também. Isso. E um pouco mais também. Essa é a Elaine Ourives. Muito bom. Ai, gratidão. Tempo, amei, saudade. amei faz tempo mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Saudade de você. Também. Maravilhosa. Eu queria que você desse uma aula pra gente. Você sabe que você é uma professora, né, Elaine? Uma das mulheres que todo mundo respeita, que a gente gosta muito. Até porque esse estudo, né, esse trabalho seu é muito sério, é muito amplo. E faz muito tempo que você já faz esse trabalho. E aqui você está falando desses bloqueios emocionais e mentais. Depois da pandemia, eu vou cair nessa pergunta porque a gente sabe que é a realidade. Piorou muito, né? A saúde mental, né? Essa coisa de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, muitas perdas. Eu diria, Nani, que nós temos um mundo antes de pandemia e realmente um mundo pós-pandemia, né? Um mundo onde antes desse colapso, digamos assim, na saúde global, existe uma população crescendo muito espiritualmente, evoluindo muito realmente, digamos assim, a nível global, né? Não apenas Brasil, mas como em qualquer outro local do planeta. As pessoas realmente buscando a sua espiritualidade, a sua evolução. E quando falamos de espiritualidade e evolução, estamos falando do desenvolvimento das nossas emoções. Estamos mais confiantes, estamos mais seguros, estamos mais alegres, estamos mais gratos, perdoando mais. E aí o que acontece? Então perceba que eu fiz um antes e um depois. Então a gente vem com essa expansão da consciência, aonde antes de pandemia as pessoas sim eram mais confiantes, mais seguras, mais determinadas, mais gratas, mais felizes. Existia uma grande expansão evolutiva no planeta, né? E aquilo iria realmente atingir níveis de crescimento e evolução global muito grande. E aí existe um corte. Existe realmente Ninguém esperava, né? Que ninguém esperava, né? Mas aí vamos entender onde isso atingiu. Existe um corte, que são mortes, né? Que é uma doença que a princípio não se tem realmente a cura. Pessoas morrendo no mundo todo. Não eram apenas pessoas morrendo e perdendo nossos entes amados e queridos, mas também empresas fechando, cidades fechando, pessoas falindo. E isso leva as pessoas, então, ao suicídio, à ansiedade, às doenças, ao medo. O que vai gerar a doença? O medo. O medo é o colapso que aconteceu. Então, esse é o depois. Então, o que acontece? Tudo isso gera uma grande insegurança no planeta. Você não sabe o que vai acontecer no mês seguinte, no ano seguinte. As pessoas não têm mais essa esperança de que vai acabar hoje e que eu vou retomar a minha vida normal. Então, eu acabo tendo dentro de mim um sentimento de desesperança. Eu passo a vibrar na desesperança porque eu estou realmente no medo, na angústia, na ansiedade, numa tristeza, numa incerteza, numa tristeza profunda, um sentimento de fracasso. Então, isso levou as pessoas a adoecerem. Então, qual que hoje são as doenças do mundo, do novo mundo, né? Psicossomática tem um monte. Exatamente, as crianças se matando. As pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade, as pessoas realmente não tendo mais vontade de viver e lutar pelos seus sonhos, que é como se, de uma certa forma, eu tivesse desesperançoso, né? Que as coisas vão mudar, que as coisas possam mudar. Então, nós temos uma questão de pandemia e isso adoece a população e vai criando uma série de bloqueios e feridas negativas que faz com que ela se tranque nesse local e não tenha mais a vontade de mudar a realidade dela. E aí nós temos alguns agravantes. Nós temos uma mudança na economia, nós temos guerra. Então, tudo isso faz com que a pessoa pense o seguinte, cara, o mundo vai acabar. Tá todo mundo O desesperado. mundo acabou, exatamente. Então, essa busca, literalmente essa busca de resgatar o meu poder interior,
de que aquilo que está acontecendo do lado de fora, eu não posso mudar. Eu não posso mudar as doenças que estão lá fora, eu não posso mudar a economia, eu não posso parar a guerra, eu não tenho poder de parar uma guerra, eu não tenho poder de encontrar um submarino, eu não tenho poder de salvar as crianças que estão com fome nesse momento, mas eu tenho todo o poder e o controle de como eu me comporto diante disso. Caramba, então eu posso mudar a minha vida. Eu não posso mudar a economia, mas eu posso mudar como eu me porto, como eu me sinto, como eu me comporto diante disso, que é aumentar a minha confiança, a minha fé, a minha gratidão, e eu voltar a ter essa fé que eu tinha antes, voltar a confiar nos meus sonhos, voltar a acreditar no mundo melhor. Eu não tenho o poder de mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo da minha família. Sim. Eu mudo o mundo dos meus filhos, eu mudo o mundo da minha família, então eu posso sim mudar o mundo. Imagina eu mudando o mundo, você mudando o mundo, o outro mudando o mundo. Se todo mundo entrar no coletivo novamente, Isso. um pensamento positivo. Isso. Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Você trabalha com física quântica, estuda física quântica, é uma das mulheres mais percursoras que nos representam com grande sabedoria e a gente tem honra de ter você sempre aqui no programa por isso. Eu queria que você falasse então desse... Como a gente faz essa chave para as pessoas vibrarem no positivo, mesmo estando no negativo? Isso. Porque assim, às vezes a gente pode estar na dor, a gente está no luto, a gente está no sofrimento, mas a gente não pode se afundar, né? A gente não pode entregar os pontos ou desistir. Como fazer isso, Elaine? Que é complicado, né? É, muito bom, Nani, porque tem a questão assim, ó, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas compreendem o que eu estou falando, mas elas não sabem como. E o como eu faço isso é um estado de consciência. Que vamos compreender. Eu preciso compreender a chave do que eu falei. Ok, não é sobre o que está acontecendo lá fora, é sobre como eu me sinto. E como eu me sinto vai determinar tudo aquilo que eu vou viver. Olha que interessante. Se tudo é vibração, a vibração é a soma daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, de como eu me comporto. Então eu preciso mudar isso. Ok? Então vamos de novo. Se tudo é vibração, tudo está vibrando, se eu tenho um resultado negativo na minha vida, se eu tenho escassez, se eu tenho um sentimento de... Ou se eu tenho doença, se eu estou aqui com um problema no meu relacionamento, é a minha vibração que está criando essa realidade. Então, ok, preciso mudar a minha vibração. Tem que mudar essa realidade aí. Vamos pensar apenas em 3 pontos. Para mudar a minha vibração, é uma série de indicadores, de ingredientes, mas eu vou dar 3. Pensamento, sentimento e comportamento. Aí, se eu já conseguir ajustar isso, eu já mudo muito a minha vibração e já tenho novos resultados na minha vida. Então, vamos lá. Quais são os principais bloqueadores? Quem são as pessoas que eu não perdoo? Todo mundo certamente... eu já ouvi isso um monte de vezes, mas vamos entender por quê. Quem são as pessoas que eu tenho na minha vida? Pensa você que está assistindo, você que está aqui com a gente, que você não perdoa. Pessoas que você culpa pela situação que você está. Talvez seja o marido, talvez seja o pai, talvez seja a mãe, talvez seja o filho, talvez seja o governo, talvez seja o meu chefe. E o que significa? Se eu estou culpando alguém, olha que interessante, se eu estou culpando alguém por qualquer coisa que está acontecendo na minha vida, qual é o resultado que eu tenho? Escassez. Olha que interessante. Vamos lá, você sofre de escassez, chegou no final do mês, você tem dificuldade com o dinheiro, então eu vou te dar o diagnóstico da medicina vibracional. O diagnóstico é, você é vítima. Uau! Quem são vítimas? São pessoas que culpam algo ou alguém pela sua dor. Porque a ausência do quê? A ausência de comprometimento, de autorresponsabilidade. Se isso aqui está na minha vida, é minha responsabilidade. Então, comecei a falar de perdão. Então, quem eu preciso perdoar? Mas e como é que eu cheguei e como em chega a esse ponto do perdão? Que parece que perdão falar é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis, né? Exatamente. Eu diria o seguinte, perdoar é entender a consciência que está por trás. Olha só que interessante. É difícil, porque como eu vou perdoar a pessoa que fez isso comigo? Eu vou levar toda a minha consciência, a minha falta de consciência, a um evento que aconteceu, seja um relacionamento que eu fui traída, um chefe um sócio que me roubou, meu pai, minha mãe, não importa, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ok, vamos pensar o seguinte, essas pessoas realmente não merecem ser perdoadas, ok? Mas você merece ser livre. Mas você merece se libertar disso. Mas você merece realizar a vida dos teus sonhos. E enquanto você prender isso dentro de você, você não vai conseguir. E como consegue tirar isso? Vamos entender cientificamente. Por quê? Então, vamos supor que eu tenho um bloqueio. Sei lá, eu culpo meu pai, minha mãe, alguém, meu chefe, alguém que me demitiu. Eu tô aqui trancada numa realidade
Porque, de uma certa forma, eu estou culpando alguém. Então, primeiro, minha vida fica trancada. Minha vida fica bloqueada, eu tenho uma ferida emocional, eu tenho uma prisão emocional, a falta de perdão. Vamos lá, o que acontece? No universo, o outro que eu odeio, o outro que me feriu, o outro que me magoou, não existe. Olha como é um start de consciência. Se o outro não existe, no universo não existe. O inconsciente não consegue decodificar que eu estou falando mal de alguém. Se eu estou falando, aquilo que eu estou falando volta para mim. Tá voltando para você. Viu como eu já comecei a entender sobre perdão? Então eu estou aqui numa situação que eu não consigo perdoar. Eu não consigo me livrar. Mas eu entendi que isso aqui está destruindo a minha vida. A minha vida. Porque aquilo que eu estou vibrando em direção a esse endereço vibracional, que é o pai, a mãe ou alguém, não está chegando nessa pessoa. Está ficando. Está voltando para mim e pior. Está determinando tudo o que vai acontecer na minha vida. Olha só o exemplo. Eu vou rezar, tá? Modo de falar. Eu vou meditar e visualizar a vida dos meus sonhos. E eu tô aqui visualizando um relacionamento dos sonhos, meu carro dos sonhos, minha casa dos sonhos. E aí eu estou pensando nisso, estou colocando minha família nessa imagem, os meus filhos nessa imagem, ok? Agora eu vou odiar a pessoa que me traiu, agora eu vou odiar a pessoa que me magoou, agora eu vou sentir aquelas emoções do bullying que eu sofri, do dia que eu apanhei, e eu tô ali colocando essas pessoas nessa cena. Ahá, qual é a diferença entre as duas cenas? Nenhuma. Aquilo que eu estou imaginando aqui, eu estou criando. Aquilo que eu estou imaginando aqui, eu estou criando para mim. Só existe eu desejando e sentindo aquilo que eu quero que aconteça. Tudo é você. Tudo começa e termina em mim. Percebeu que aqui eu estou alimentando o meu ódio, a minha raiva, o meu ressentimento? Eu estou criando a minha realidade. O que significa? Nós criamos a nossa realidade através da força do pensamento, da força do sentimento e do comportamento, que é o quê? A minha assinatura vibracional. Por isso que eu falei que daria apenas 3, né? Essa assinatura vibracional criou a frequência que eu estou vibrando. Então, o que eu estou vibrando? O ódio, a raiva, o ressentimento. E eu estou reclamando que a minha vida não muda, mas eu estou criando essa realidade. Isso. Então, viu como é um start de consciência, começa a ficar fácil? Eu começo a dizer, caramba, eu preciso perdoar. Está na Bíblia. Por que está na Bíblia? Porque aquilo que eu sinto do outro vai voltar e criar. Porque quem pensou nisso? Eu. Quem sentiu isso? Eu. Quem está vibrando nisso? Eu. Quem está visualizando? Você fica escrava dentro do mesmo Então é para mim. Igual aqui que eu estou visualizando o carro dos meus sonhos. Qual é a diferença? Eu crio minha realidade quando eu estou rezando. Eu crio minha realidade quando eu estou reclamando. Então, a consciência nos traz a importância do perdão. E aí eu começo a limpar em mim o sentimento que me prende a esse evento e eu preciso liberar. Eu preciso soltar, anular todas as emoções que me prendem a isso. Meu sentimento de vitimização. O que eu sinto? Eu sinto raiva, eu vou ter que limpar. Eu sinto injustiça. Aí eu vou entender que tudo de melhor acontece para mim. Se isso aqui aconteceu, algo melhor vai acontecer para mim. E o outro que fez o mal para mim, independente do que ele fez, ele vai ter a realidade dele, o que ele fez volta. Eu começo a ter a consciência da importância de perdoar. Laine, você é simplesmente maravilhosa. Você vai estar em São Paulo, você vai ministrar. Como que tá os cursos? Como está o seu trabalho? Nossa agenda está realmente lotada cada vez mais, mas o que eu posso convidar as pessoas que te assistem e que adoram realmente meu trabalho, é um treinamento gratuito. Eles podem entrar nas minhas redes sociais, Elaine Ourives, e se inscrever, Nani, para o Holocine, que é um treinamento de poder mental para a cocriação da realidade, já cursado por mais de 5 milhões de pessoas, porque é um projeto meu de poder ajudar as pessoas a cocriarem a sua realidade gratuitamente. Não tem valor nenhum, não é pegadinha e ainda recebe o certificado de participação, que é uma forma de eu deixar o meu legado, né? Sim. Com todo o conhecimento que eu tenho, que claro que eu vendo isso, que é o meu trabalho, mas para que toda e qualquer pessoa, aquela que nesse momento não tem dinheiro, como um dia eu não tive, possa ter condição de mudar a sua vida, mudar a sua realidade e conquistar a vida dos seus sonhos. Maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão. Linda, gratidão. Quando você voltar a São Paulo, por favor, me avisa antes. Eu tô sempre aqui, me convida que eu venho. Vamos lá.
Gente, com essa maravilhosa que ficaria horas e horas e horas falando, né? Mais o tempo do programa, vocês sabem como é. Só eu vou convidar vocês para uma série que está aqui na Rede Brasil de Televisão, Um Maluco no Pedaço. Prepare-se para dar boas risadas e gargalhadas com a chegada desse maluco aí no pedaço. Olha só, toda quinta-feira às 22h30. Sua mãe o envia para viver com os tios ricos. Porém, ele é muito atrapalhado e vai aprontar grandes confusões. Ele é maneiro. Eu sei disso. Will Smith é Um Maluco no Pedaço, um dos maiores sucessos da comédia na TV mundial. Vamos bolar um jeito melhor de você me chamar. Como o senhor prefere? Que tal? O rei do pedaço. Meu Deus! Um Maluco no Pedaço, toda quinta-feira, a partir das 10h30 aqui na Rede Brasil de Televisão. Uma TV ligada em você.